Shalom, povo de Deus, tudo bem? Graças a Deus a gente está junto aqui mais uma vez para a gente celebrar o nome do nosso Deus junto, a gente ter esse tempo bom de adoração, a gente ter esse tempo bom de meditar na palavra de Deus, é bênção de Deus, não é? Vamos orar para a gente começar esse tempo tão bom? Meu Deus, muito obrigado pelo privilégio, o presente que o Senhor tem dado a todos nós, Deus, de compartilhar a Tua palavra, de ouvir a Tua voz no nosso coração, de Te adorar em espírito e em verdade, Pai. E mesmo em meio ao dia, fazer calar, Pai, todas as vozes e se concentrar exclusivamente no Senhor. Obrigado por isso, Pai. Isso é misericórdia Tua, é graça Tua, Deus. E é o Teu poder, Pai, atuando no meio do Teu povo. Então, sei conosco, Pai, durante esse tempo bom aqui. Recebe, Pai, a nossa adoração, que a oração que cada um faz na sua casa agora chegue, Pai, ao Teu mais alto e sublime trono, Deus, e seja respondido, Deus, de acordo com a Tua vontade, a Tua sabedoria, o Teu amor por nós, Deus. Abençoa, Pai, esse tempo de meditação na palavra, que seja da Tua parte, Deus, e que gere frutos de transformação no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, povo de Deus, nosso Deus justo e verdadeiro, bênção demais. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfume
louvores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Povo de Deus, o texto da gente de hoje está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 23. A princípio, parece ser somente um texto com muitos nomes e assim com uma certa burocratização do culto, mas por trás disso tudo tem muito ensinamento da parte de Deus para a vida da gente, muita aplicação da parte de Deus no que diz respeito à adoração para a vida da gente. Então vamos à leitura do texto. Diz assim a palavra: sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Salomão, ele era o sucessor de Davi, filho de Batseba, e a Bíblia faz questão de ressaltar que Davi aqui ele já era um homem de idade avançada. O reinado de Davi foi longo, meus irmãos. Ele reina a princípio 7 anos e 6 meses ali em Jerusalém, em Judá, e depois no reino unificado, mais 33 anos. Então, Davi ele tem um reinado bem longo e ele fez muitas coisas. Mas qual é o maior legado de Davi? Será que seriam as suas conquistas? Porque o território expandiu. Será que ele deixaria o seu exemplo como um grande líder, um grande guerreiro? Ou tem mais coisas aqui? Vamos ao texto, versículo 2. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número contado, um por um, foi de 38 mil homens.
Destes havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Davi, ele fabricava, ele idealizava, construía instrumentos para a casa de Deus, para a adoração. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, filhos de Gerson, Ladã e Simei, filhos de Ladã, Jeiel, o chefe Zetã e Joel, 3, filhos de Simei, Selomite, Aziel, Arã, 3, estes foram os chefes das famílias de Ladã. Filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeús, Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe, Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes dois foram contados por uma só família. Filhos de Coate, Arão, Isá, Hebron e Uziel, 4. Filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e os seus filhos perpetuamente, e para queimar incenso diante do Senhor, para servir e para dar a bênção em seu nome eternamente. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer, filho de Gerson, Sebuel, o chefe, filho de Eliezer, Reabias, o chefe, e não teve outros. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Filhos de Isá, Selomite, o chefe, filhos de Hebron, Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo, filhos de Merari, Mali, Muzi, filhos de Mali, Eleazar e Quis. Morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus irmãos, as desposaram. Os filhos de Muzi, Mali, Eder e Jerimote, 3. São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes delas, segundo foram contados nominalmente um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras da purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os coscorões asmos, as assadeiras, o tostado e toda sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas perante o Senhor, segundo o número determinado, e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Parece que está havendo aqui somente um jogo de nomes, e você faz isso e você faz aquilo, mas o que a gente deve entender é o que está por trás aqui. O que está por trás disso tudo é um rei idoso e o mais célebre dos reis de Israel, mesmo os que vieram depois dele. E até hoje, a nação de Israel carrega na sua bandeira a estrela de Davi. Davi ele é um nome extremamente citado no Novo Testamento, inclusive Jesus Cristo é chamado filho de Davi, porque esse homem ele se torna uma marca tão forte na história dessa nação, e eu digo mais, na história da humanidade, porque ele era um verdadeiro adorador. Esse foi o maior legado de Davi. Então, Davi, um homem farto de dias, ele nomeia Salomão como seu sucessor, mas ato contínuo, ele deixa algo
que é não só para Salomão, mas para todo o povo. E ele faz questão de que isso seja ininterrupto, a adoração a Deus. Então, o rei Davi, ele toma providências para que essa seja a maior marca do povo de Deus. É uma nação de adoradores. Era gente que estaria espalhada em todo o território, mas que encontraria ali no santuário que Salomão viria a construir a centralidade do povo. Não seria no trono do rei, não seria nos campos cultivados ou no gado criado, mas seria na adoração a Deus. De modo que a razão de ser do povo de Israel não seria a economia ou a prosperidade ou mesmo a diplomacia ou a ânsia por conquista, mas sobre todas as coisas era um povo que se caracterizava pela adoração a Deus. Essa era a maior marca que Davi fez, e ele não poupou esforços para isso. Desde organizar o povo de acordo com as descendências, como estava determinado lá atrás no Pentateuco, e inclusive fazer instrumentos para esse fim. Isso mostra que Davi, ele tinha um desejo no coração, que era viver em adoração a Deus. E isso não era algo de quando Davi ascende ao trono. A religião para Davi não era assim algo que ele usaria como uma forma de manejar, manipular, manobrar o povo. Pelo contrário, a gente percebe um Davi ainda muito jovem, enquanto ainda era um adolescente tomando conta do rebanho do pai, louvando a Deus e compondo salmos. Aliás, Davi ele fica conhecido como o mavioso salmista. Ao longo de toda a sua história, em todos os momentos, a gente vê então Davi compondo os seus salmos, louvando a Deus, adorando a Deus, buscando a Deus em todo o tempo. Então, o que nós estamos vendo aqui, ao fim da vida de Davi, é simplesmente Davi colocando para fora aquilo que ele já sentia por dentro, que era: eu sou um adorador. Meus irmãos, isso para a vida da gente deve ser levado também como marca. Isso porque Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 4, que Deus ele procura para si verdadeiros adoradores. Aquela mulher com a qual Jesus estava falando, a mulher samaritana, ela diz assim: olha, vocês judeus dizem que a gente deve ir para o templo, a gente diz que deve subir esse monte, mas no final das contas, aonde é? E Jesus fala: nem aqui nem lá. O que Deus quer é que a adoração seja de todo o coração, seja de todo o empenho, seja prioridade na vida e aconteça com a força de todo o seu desejo. Isso daí, meus irmãos, acontece quando nós tomamos consciência de quem Deus é na vida da gente. E sem sombra de dúvidas, isso daí é o que Davi deixa muito claro nos seus salmos e em toda a sua história de vida. Os salmos de Davi, ele expressa as conclusões que Davi tira para si acerca do próprio Deus. Só para dar um exemplo, meus irmãos, a gente fala sobre o Salmo 23, quando Davi diz: o Senhor é meu pastor e eu não vou sentir falta de nada. Ali a gente vê que Davi ele não estava simplesmente falando o que ele queria, ele estava falando quem Deus é de fato na vida dele, e a gente pode repetir isso para a vida da gente com toda a convicção e a gente entender que o nosso Deus ele é o nosso pastor. E sendo assim, quem guiou Davi e quem guia a vida de todos nós ao longo de toda a história é o próprio Deus. Então não é obra nossa, não é algo que a gente conquista com as próprias mãos. E assim Davi considerou. Davi também considerou que a história de vida dele não tinha relação com todas as conquistas militares dele, com a sua capacidade de gestão de um exército ou da economia, não tinha relação com ele fazer a oferenda certa para o Deus certo,
mas tinha relação com a soberania de um Deus pastor que toma conta da vida. E se Davi ele chega à idade avançada que ele chegou, era somente por causa da misericórdia de Deus. De modo que agora Davi ele estava dizendo assim: a gente deve passar a nossa vida rendendo graças a Deus, porque a humanidade ela se equilibra numa precariedade muito grande desde a queda, e se não for a ação miraculosa de um Deus verdadeiro, soberano, que nos sustente e nos guarde, a gente não consegue chegar nem na esquina vivo, meus irmãos, sem que nada dê errado. Mas o nosso Deus, ele faz isso por nós. Ele nos sustenta, ele nos guarda. E qual deve ser a reação apropriada do nosso coração diante disso tudo? A adoração. E Davi sabia disso demais. Davi ele entra na história enfrentando um gigante, prossegue na história sendo perseguido por assim alguns bons anos, até completar seus 30 anos por Saul. Depois disso, ele ainda vai enfrentar muitos inimigos, ele ainda vai enfrentar uma sedição interna, assim um verdadeiro levante, uma tentativa de revolta por parte do seu próprio filho Absalão. Então, a vida de Davi não foi fácil. No entanto, Deus sustentou. E assim é a nossa, meus irmãos. Deus ele não vai dar a gente uma vida fácil, mas vai dar a gente uma vida verdadeira. E a vida verdadeira, ela se desenvolve sob a ótica da adoração. A adoração, a gente não simplesmente canta, a gente vive. Quando a gente vive em obediência à palavra de Deus, assim como Davi foi. O rogo do coração da gente, então, meus irmãos, é que essa palavra ela não seja vista por nós somente como uma organização de um culto burocrático. Desses de domingo, que de repente você vem e já sabe a liturgia toda de cor, entra e sai, e é somente o tradicionalismo. Mas esse texto deve ser visto por nós como o culto ao domingo deve ser visto por nós, como sendo aquele momento de encontro precioso, onde você vai pensar em tudo que você viveu durante a semana, em todas as provações e em tudo que poderia ter dado errado, mas de coração grato você vai dizer assim: meu Deus, o Senhor me conduziu até aqui, é porque o Senhor me sustentou, então eu vou descansar na imutabilidade do teu amor e do teu pastoreio sobre a minha vida, então eu vou te adorar. É quando a gente vem relembrar que o nosso Deus é quem nos sustenta, que nós não estamos largados nem somos órfãos cósmicos nesse mundo, pelo contrário, somos alvo do amor e da graça de Deus, e se nós o adoramos, é porque Ele nos amou primeiro. É porque a gente percebeu esse amor dele nos sustentando. Então, tudo que a gente dedica a Deus é somente a justa retribuição pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo que ele tem tido por todos nós durante toda a nossa vida. É bênção demais, não é, povo de Deus? O Senhor é bom e Ele tem falado ao nosso coração. Espero que Deus ele abençoe a sua vida, a vida da sua família, e que muitos momentos de adoração sejam prestados e seja assim como Davi ele estipulou, seja ininterrupto na vida da gente. Amém, povo de Deus? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Bênção. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã.
Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano